Olá, queridos alunos! Hoje o nosso encontro é para falar sobre os músculos do corpo humano. O assunto de hoje é miologia. Os músculos são o único tecido com capacidade de movimento no corpo. Logo, eles são responsáveis pelo nosso movimento corporal, graças às suas células, chamadas fibras. As fibras são células alongadas que têm a capacidade de se contrair, que é reduzir o seu tamanho, e de aumentar. Então, esse movimento é executado muitas vezes por muitas fibras dentro de um ventre muscular, fazem com que o músculo como um todo se movimente e, por si só, acabe puxando as estruturas que estão ligadas a ele. E é assim que o movimento acontece no nosso corpo. Imaginem vocês que nós temos 635 músculos aproximadamente distribuídos por todo o nosso corpo. Esses músculos representam em torno de 40% a 50% do nosso peso corporal. Agora vamos conhecer como é que eles funcionam, como se classificam na distribuição do corpo. Bom, as funções dos músculos. As 4 principais funções são a produção do movimento corporal, é a estabilização das posições corporais. Para que eu esteja sentada, gesticulando para conversar com vocês, eu tenho aqui músculos funcionantes que me permitem essa disposição corporal. Eles também são responsáveis pela regulação do tamanho dos órgãos com os movimentos de substâncias dentro dos órgãos. O sangue, o estômago, a bexiga, todos esses são órgãos que têm músculo dentro de si, no seu revestimento interno, para permitir que as substâncias que percorrem pelo nosso corpo, alimentos, sangue e outros líquidos, eles tenham essa fluidade, esse movimento de transporte por toda a composição corporal. E por fim, os músculos também participam na produção de calor. Quem nunca saiu correndo e chegou assim bem calor, bem esbaforido, com a pele avermelhada, né? Então, esse movimento do correr, da atividade física, quando ela resulta nesse calor excessivo, significa que o músculo teve ação. Os movimentos que aconteceram ali produziram um subproduto chamado calor. Eu tenho 3 tipos de músculos para apresentar para vocês hoje. Eu tenho o músculo esquelético, que como o próprio nome diz, é aquele que recobre o esqueleto humano. Ele está grudado nos ossos do esqueleto humano, por isso que ele recebe o nome de esquelético. É responsável pelos nossos movimentos externos. Nós temos o músculo liso. O músculo liso, ele está lá dentro da parede dos órgãos, parede dos vasos sanguíneos. Eles são músculos internos. As fibras deles são menores, por isso que a característica dele é lisa. Aparentemente, ele é liso mesmo e sua capacidade de contração ela é um pouquinho menor, né? Porque os movimentos eles precisam ser mais discretos no interior do corpo humano. E nós temos um terceiro músculo específico, que só existe um do nosso organismo, chamado miocárdio. O miocárdio é o músculo do coração. Ele não é nem esquelético e nem liso. Ele tem características específicas para a musculatura do coração, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Bom, como característica principal, tanto do músculo esquelético quanto do miocárdio, é a presença das fibras em maior tamanho. Quanto maior o tamanho da fibra, maior é a capacidade que ela tem de se movimentar, porque a contração dela é mais forte. Então, tanto no músculo esquelético quanto no miocárdio, a contração ela precisa ser realmente efetiva. Então, é visível as fibras nesses 2 tipos de músculo. Se nós observarmos bem próximo, no coração, a gente consegue observar o alinhamento dessas fibras musculares, tanto quanto nos músculos esqueléticos. Então, cada uma representatividade dessa estriada é uma fibra. São fibras longas, que quanto maior ela for, maior a sua capacidade de contrair e produzir o movimento. Então, tanto o músculo esquelético quanto o miocárdio, eles precisam desse movimento efetivo. O esquelético, porque ele precisa movimentar os ossos, ele precisa movimentar as articulações, ele precisa movimentar o nosso corpo, que pesa, né? Então, ele precisa dessa contração forte para produzir o movimento externo. Quanto ao miocárdio, quanto ao coração, ele também precisa se contrair de uma maneira bem forte, exatamente para poder expulsar todo o sangue que precisa percorrer em toda a nossa rede de vasos sanguíneos pelo corpo, do dedão do pé até a cabeça, né? Então essa contração ela precisa ser forte para expulsar com rapidez esse sangue para que ele percorra e oxigene todos os tecidos. Diferente da musculatura lisa. Na musculatura lisa, presente na parede dos vasos sanguíneos,
presente em órgãos como bexiga, como útero na mulher. A contração ela não precisa ser tão forte, porque aí o movimento ele é mais discreto. Então as fibras elas são mais curtas e alinhadas umas às outras, ela não tem a característica das estrias, porque são tão pequenas que uma perto da outra dá a aparência de um tecido liso. Por isso que o músculo recebe esse nome, musculatura lisa. Então lembrando, a musculatura lisa ela é uma musculatura interna do corpo humano. Ela está dentro da parede dos órgãos e dentro da parede dos vasos sanguíneos. A contração aí, ela não precisa ser uma contração forte, ela é uma contração discreta, porque o objetivo aí é movimentar substâncias dentro do corpo humano. Nos vasos sanguíneos, é para movimentar o sangue, é ajudar o sangue a voltar ao coração, através dos vasos sanguíneos, né? Artérias e veias. Já na musculatura dos órgãos, é para poder distribuir as substâncias. Por exemplo, no sistema gastrointestinal, quando a gente se alimenta, todo o trajeto do alimento, desde a entrada pela boca, passa por todo um tubo gástrico, que precisa movimentar esse alimento para que ele seja processado e seja eliminado como fezes. Então, passar pelo esôfago, pelo estômago, pelos intestinos, grosso e delgado, todo esse movimento ele só é possível porque os músculos lisos das paredes vão contraindo e empurrando o alimento. A bexiga, o xixi armazenado na bexiga, a urina. Para a gente expulsar essa urina, eu preciso da contração da parede da bexiga para fazer com que essa urina seja eliminada. O útero, né, as cólicas menstruais, o trabalho de parto, as contrações de parto, são as contrações realizadas pela parede muscular lisa presente no interior desses órgãos. Ok? Então, musculatura esquelética, musculatura lisa e miocárdio. Característica principal da esquelética e do miocárdio é a presença das estrias, né? A gente chama de musculatura do tipo estriada, porque as fibras são grandes para produzir um maior movimento. Característica da musculatura lisa da parede dos órgãos, as fibras são menores, a característica é lisa, porque a contração ela pode ser mais discreta para movimentar substâncias no interior do corpo humano. Uma dica importante, a musculatura esquelética ela é de contração voluntária. Ela é regida pelo nosso sistema nervoso central, então a informação ela parte daqui. É aqui que a gente pensa no movimento para que ele seja executado. Então a contração é voluntária, eu decido o movimento que eu vou realizar. Ok. Propriedade dos músculos. Nós temos 4 propriedades básicas. A excitabilidade, que é a capacidade de receber e responder aos estímulos. A contratilidade, que é o movimento de diminuição do tamanho original da fibra. A extensibilidade, que é aumentar o seu tamanho. E a elasticidade, que é a capacidade de reduzir e de se estender. Né, o movimento executado por muitas fibras ao mesmo tempo produzem o movimento final, que é o movimento em si do tecido.